Olá pessoal, bem-vindos de volta à disciplina de zootecnia geral. Hoje nós falaremos de fisiologia e anatomia do sistema digestório dos principais animais que nós conhecemos e trabalhamos aí, começando pelos monogástricos. Na aula seguinte nós falaremos dos ruminantes, certo? Bem, já que nós vamos falar do sistema digestório, a primeira pergunta que nos vem à cabeça é: qual a importância da digestão? Por que é importante digestão? O que é digestão? A digestão é um processo onde um alimento complexo é quebrado em substâncias menores que são capazes de ser utilizadas pelas células do animal, pelo corpo do animal, como fonte de energia para as suas funções vitais. Então, o processo de digestão é isso, são todos os mecanismos que pegam um alimento e quebram esse alimento até moléculas bem pequenininhas, e essas moléculas bem pequenininhas são utilizadas pelas células como fonte de energia para os seus processos vitais. Tá? A absorção já é como o organismo consegue pegar essas moléculas pequenininhas que foram formadas, ou seja, após o processo de digestão, essas moléculas menores formadas, elas são absorvidas pelo organismo. Na verdade, essas moléculas estão ali dentro do intestino delgado e elas saem do intestino delgado por pequenas fissuras que tem ali e passam para os vasos sanguíneos, para a corrente sanguínea, e ali na corrente sanguínea circulam o corpo todo. Então, por exemplo, um milho, ele é quebrado ali, primeiro, o amido presente no milho é quebrado em várias moléculas pequenininhas, por exemplo, glicose. Essa glicose ali no intestino, ela sai do intestino, passa para o vaso sanguíneo, do vaso sanguíneo ela circula o corpo todo e aí ela vai para dentro de uma célula e a célula usa essa glicose como fonte de energia para os seus processos. E o que é metabolismo? São esses processos que a célula faz, certo? O ciclo de Krebs, aquela história toda, é a quebra da molécula de glicose, dessas moléculas menores, né? A utilização dessas moléculas menores pelas células, isso é metabolismo. São aquelas reações que acontecem dentro do corpo para a utilização da energia vinda desses alimentos e, consequentemente, para a manutenção das suas funções vitais. Isso é metabolismo. Bem, o que são nutrientes? Nutrientes são substâncias que contêm energia, são substâncias capazes de fornecer energia ao corpo. O milho é um alimento. Quais são os nutrientes presentes no milho? Proteína é um nutriente presente no milho. Carboidrato, amido, é um nutriente presente no milho. Algumas gorduras são nutrientes presentes no milho. Tá? Então, assim, nutrientes, eles podem ser classificados dessa maneira geral, né, como grandes grupos: proteína, carboidratos, lipídios, mas eles também podem ser classificados em grupos menores, como, por exemplo, aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, que nada mais são do que a quebra desses alimentos maiores, desses nutrientes maiores que eu falei. A proteína, a quebra da proteína gera aminoácidos. Então, tanto a proteína quanto aminoácidos são nutrientes, ou seja, substâncias capazes de fornecer energia para as células do animal, para que ele se mantenha vivo, para que ele produza, para que ele reproduza. E aqui está um esquema onde eu mostro um processo muito simplificado de digestão e absorção. Reparem que o alimento foi ingerido, aí aqui está o alimento sofre o processo de digestão, nesse momento ele é quebrado em partículas menores, e essas partículas menores são absorvidas, caem no vaso sanguíneo, e do vaso sanguíneo ele vai para o corpo todo. Simples, isso é o processo digestório. Nós temos alguns fatores, alguns mecanismos que participam ou que fazem o processo de digestão. Por exemplo, eu tenho a digestão física, a digestão química e a digestão fermentativa. E a ideia das três é a mesma: quebrar os alimentos para que partículas menores possam ser absorvidas pelo corpo. No processo de digestão física ou mecânica, tá? Uma porção do alimento é quebrada em alimentos menores. Onde a digestão física ocorre? A digestão física ocorre na boca, a digestão física pode ocorrer no rumen,
A digestão física pode ocorrer na moela, certo? A digestão física é simplesmente a quebra do alimento. Isso é digestão física, ou também conhecida por digestão mecânica. Depois nós temos a digestão química. A digestão química são substâncias químicas que são adicionadas ao alimento e que quebram o alimento. Por exemplo, o ácido clorídrico presente no nosso estômago é capaz de quebrar algumas substâncias dos alimentos, alguns nutrientes. Então, pensando aí que um carboidrato ele está muito complexo, né? Ele é cheio de ramificações, o ácido clorídrico quebra esse carboidrato em substâncias menores. Então o ácido clorídrico faz isso. Às vezes algumas enzimas fazem isso. Então são substâncias químicas capazes de quebrar esse alimento. Onde ocorre essa digestão química? Essa digestão química ela vai ocorrer... Eu já estou falando antes da hora dos slides. Essa digestão química ela vai ocorrer normalmente no estômago glandular dos animais. Nos monogástricos ela ocorre diretamente no estômago, nas aves ela ocorre no proventrículo, nos ruminantes ela ocorre no abomaso. Nada mais é do que nós podemos pensar que a digestão química ela é a segunda parte depois do processo de digestão física, isso no ser humano, tá? Então o ser humano ele morde o alimento, quebra o alimento, ou seja, o início da digestão mecânica, da digestão física. Esse alimento é engolido e chega no estômago. Ali no estômago, algumas substâncias acabam de quebrar esse alimento. Sabe qual que é a principal função da mastigação? Fornecer superfície de contato para que essas substâncias consigam quebrar o alimento. E quais são os produtos finais obtidos da quebra dos alimentos? O amido vira glicose, a proteína vira aminoácidos, os lipídios viram ácidos graxos, ou seja, a menor molécula possível para ser absorvida ali pelo corpo do animal. Por fim, nós temos a digestão fermentativa. Ela tem a mesma função das outras, quebrar o alimento para que ele possa ser absorvido pelas células do animal. A diferença aqui é que a digestão fermentativa, bactérias e protozoários, ou seja, micro-organismos, são os que fazem essa quebra desse alimento. E como as bactérias e os protozoários, eles quebram esse alimento, mas acabam utilizando um pouco da energia que está nesses alimentos, eles produzem outras substâncias, normalmente ácidos graxos voláteis e proteínas. E é isso que vai ser utilizado pelo corpo do animal. Ainda precisa passar por alguns processos, nós veremos isso com ruminantes. Onde ocorre a digestão fermentativa? Nos ruminantes, ela acontece nos pré-estômagos. Esse termo é errado, tá? Ela acontece ali nas primeiras 3 divisões do estômago. O ruminante tem apenas um estômago, assim como os monogástricos. Nós chegaremos lá. Quais são essas divisões? Quais são os pré-estômagos? Está errado esse termo, mas pode ser usado. O rumen, o retículo e o omaso. A digestão fermentativa acontece principalmente no rumen e depois no retículo. O omaso tem muito pouca digestão fermentativa. Ele tem principalmente como função a absorção de água, certo? Já nos animais monogástricos, ela acontece no intestino grosso, principalmente no seco e no cólon. Mas nós temos que tomar cuidado que nos cães a digestão fermentativa praticamente não acontece, no ser humano a digestão fermentativa acontece muito pouco, nos gatos ela também acontece muito pouco. Então quem são os monogástricos que têm digestão fermentativa? Principalmente os coelhos e os equinos. Bem, o processo de digestão varia entre os animais e é isso aqui que eu vou falar. Bem, sabe por que o processo de digestão varia entre os animais? Porque cada animal tem um tipo de alimento que prefere ingerir. Então nós já vimos aqui que a ideia da digestão é a mesma, quebrar os alimentos em partículas menores, certo? Mas cada animal come um tipo de alimento, então existem particularidades de acordo com a espécie animal.
ou com a classe animal. Os carnívoros, por exemplo, eles se alimentam de produtos de origem animal, então eles têm um tipo de digestão mais específica para isso. Já os herbívoros se alimentam aí principalmente de vegetais, e os onívoros, eles se alimentam de tudo um pouco. Então, concordam comigo que já que nós temos diferentes tipos de animais aqui, nós temos diferentes tipos de digestão, e é isso que nós vamos ver aqui para frente agora. Aqui está interessante que está destacado aqui os cães como carnívoros e como onívoros. Por muitos anos nós tratamos o cão apenas como um animal carnívoro, mas nós sabemos que os cães, eles têm outros alimentos em sua dieta. Os cães gostam de fruta, dependendo da fruta, claro, tá pessoal? Os cães gostam de fruta, os cães gostam de cereais. Então os cães hoje eles são classificados como animais onívoros, carnívoros, mas momentaneamente onívoros. Tá aqui. Bem, então vamos lá. Vocês ouviram eu falar dois termos interessantes aqui agora, que eu vou explicá-los. Monogástricos e o outro termo incorreto seria poligástricos. Mono significa um, gastro, estômago. Então monogástricos são aqueles animais que têm apenas um estômago simples, certo? O ser humano é um monogástrico, boca, esôfago, estômago, monogástrico, certo? Quem são os monogástricos aqui dentre os animais? São os cães, os gatos, os equinos, os suínos, as aves, né, os galináceos. Eles são, os galináceos ali tem uma observaçãozinha. Eles são monogástricos. Só que nós temos outros animais que o termo aqui é incorreto. Isso aqui está totalmente errado e está aqui justamente para mostrar que está errado. O contrário de monogástricos é ruminantes. São animais que têm apenas um estômago também. Porém, esse estômago é dividido em 4 compartimentos diferentes. Quais são os 4 compartimentos? Rumen, retículo, omaso e abomaso. Questão de prova, tá, pessoal? Rumen, retículo, omaso e abomaso. Então, os animais que têm um estômago dividido em 4 compartimentos não são chamados de poligástricos. Eles são chamados de ruminantes, porque eles têm apenas um estômago também. É só que o estômago é dividido em 4 partes específicas. Então vamos lá, componentes do trato alimentar dos animais domésticos. Vamos começar aí pelas aves. Gente, aqui vocês têm que perceber que é a mesma coisa para todos os animais, com algumas variaçõezinhas, tá? Não vou me alongar aqui. Todas as aves têm um bico, do bico tem a boca, da boca tem o esôfago, do esôfago tem um papo, que é um local de armazenamento dos alimentos, um papo. Depois do papo tem um proventrículo, depois do proventrículo tem uma moela, certo? O papo é um local de armazenamento dos alimentos. O proventrículo é o local onde ocorre a digestão química dos alimentos. A moela é o que nós chamamos de estômago muscular, é onde ocorre a digestão física dos alimentos. Reparem que a moela é depois do proventrículo, ou seja, a digestão química nas aves acontece antes da digestão física. Legal, né? Depois disso, nós temos o intestino delgado, certo? E ele é dividido, assim como nos outros animais aí, em duodeno, jejum e ilho. Na verdade, nas aves, a porção jejum e ilho, ela é uma só, então é duodeno, jejum e ilho, tá? E depois nós temos o seco, o intestino grosso, que é composto por seco e o cólon reto. Nas aves, elas têm 2 secos, ao contrário dos outros animais que têm apenas um seco. Esses animais têm 2 secos. Eu vou mostrar melhor aqui para vocês verem, tá? E a porção do cólon e do reto desses animais também é chamada de porção cólon reto, porque é indistinguível a diferença. E por fim tem a cloaca, certo? Óbvio, assim como nos outros animais, nós temos glândulas acessórias, como glândulas salivares, como pâncreas, fígado. Nos suínos, equinos, cães e gatos, ou seja, nos nossos monogástricos, como é que acontece? Assim como o ser humano, vamos nós aqui com o ser humano,
boca, né, dentes, boca, língua, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. De novo, guardem isso aí, pessoal. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Certo? O intestino delgado é sempre dividido em duodeno, jejum e íleo. E o intestino grosso é sempre dividido em seco, cólon e reto. Lembrando que só as aves têm 2 secos, tá? Como particularidades aí, o que nós temos? Os suínos, eles são muito próximos do ser humano. Os equinos têm o cólon muito desenvolvido. Os cães têm um seco bem menorzinho e eles têm pouquíssima atividade fermentativa. E os gatos também têm um seco bem pequenininho, então pouca atividade fermentativa. Tá? Então os carnívoros, o gato é um carnívoro preferencial. Os carnívoros preferenciais, os carnívoros, eles têm baixa atividade fermentativa. Já o equino, ele tem o cólon bem desenvolvido porque ali acontece um processo de digestão fermentativa. Vocês conseguem perceber que as espécies que eu falei aqui agora, todas elas têm uma digestão física que acontece de alguma forma, seja na boca, nos monogástricos, ou na moela, nas aves. Todos eles têm uma digestão química que acontece no estômago dos monogástricos ou no proventrículo das aves. E os equinos ainda têm uma digestão fermentativa. Qual que é a ideia? Conseguir quebrar o alimento e absorver o máximo possível desse alimento, certo? Ninguém pode desperdiçar energia à toa. Então, o corpo ele aprendeu diferentes processos de digestão para conseguir absorver o máximo de energia daquele nutriente. Bem, os ruminantes, eles também têm o mesmo processo de boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A única diferença é boca, esôfago, rumen, retículo, omaso, abomaso, intestino delgado e intestino grosso. Viram que o estômago desses animais é dividido em 4 partes? Rumen, retículo, omaso e abomaso. Chegou no intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo. Chegou no intestino grosso, seco, cólon e reto. É o mesmo para todas as espécies, tá, pessoal? Todos os animais existentes evoluíram de um ancestral comum. E esse ancestral comum tinha todas essas características. Bem, vamos lá para as estruturas mais específicas dos monogástricos e as suas funções, para essa aula não ficar muito grande. Bem, vamos começar falando aí que os monogástricos, eles têm esse estômago, né, um estômago aí, eles têm normalmente um estômago pequeno. Então, são animais que precisam comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, porque o esvaziamento desse estômago é muito rápido. Então, nós, seres humanos, nós comemos, depois de 3 horas, o nosso estômago já esvaziou. Então, a taxa de passagem, de esvaziamento gástrico é muito rápida nos monogástricos. Já nos ruminantes, como o rumen é uma coisa desse tamanho, cabe ali 80, 100, 150 litros de ingesta, esses animais, eles não precisam comer com tanta frequência. Então a vaca, ela come por 8 horas seguidas e depois ela passa o resto do dia deitada, só ruminando. Nós falaremos das vacas na aula seguinte, tá? Mas os monogástricos têm um estômago menorzinho e isso é importante nós conhecermos porque esses animais, depois de 2, 3 horas que eles comeram, eles estão com fome de novo, tá? Os equinos, eles têm um estômago pequenininho, então eles passam o dia inteiro pastejando. Por quê? Porque o estômago esvazia e isso vai lá para o cólon e vai ser armazenado lá no cólon, onde vai ocorrer a digestão fermentativa. Mas o estômago deles fica vazio muito rápido, ele passa o dia inteiro comendo para conseguir não ter fome. Bem, os monogástricos, eles têm uma pequena capacidade de sintetizar novos componentes diretamente no intestino, tá? Os ruminantes, eles têm uma certa capacidade dessa síntese no intestino e, obviamente, no rumen. Essa informação também serve aí como um diferencial, para sabermos que tudo tem que ser quebrado no estômago e nada será criado no intestino. Então, o que for quebrado no estômago vai ser absorvido no intestino e está valendo. Bem, talvez eu não tenha falado, né? Mas o intestino é o local onde ocorre a absorção, o intestino delgado é o local onde ocorre a absorção. Mas eu falarei aqui mais especificamente para vocês entenderem. Tá, os monogástricos, eles são conhecidos por não conseguir absorver bem os materiais fibrosos, certo? Então,
ser humano não absorve bem alface. Quem come lanche aí sabe que no dia seguinte, se não mastigar bem, no dia seguinte vê o alface. Os cães não absorvem muito bem os materiais fibrosos. O que são materiais fibrosos? Vegetais, folhas, certo? Os cães não absorvem muito bem folhas, os gatos também não. Já os coelhos e os equinos, eles têm capacidade de absorver folhas porque a digestão deles fermentativa acontece no seco e no colo, tá? Desses dois animais. Porém, vocês podem perceber que as fezes dos equinos, elas ainda parecem um pouco de capim, na verdade, né? Olha as fezes das vacas, parece um misturado todo. Dos equinos parece que você consegue ver uma coisa diferente ali. Por quê? Porque a digestão deles não é muito eficiente. Bem, vamos começar aí com o sistema digestivo das aves. Bem, eu já falei, mas vamos lá. Língua, certo? As aves têm língua, tem bico, aí tem a região aqui da faringe, aí chegou no esôfago, tem o papo, o proventrículo, olha a moela, para quem gosta de comer, a moela, para quem gosta de comer moela, o fígado, importantíssimo no processo digestório, aí temos pâncreas, nós temos intestino delgado, intestino grosso, secos, tá? É isso aí, é o que eu acabei de falar. Quais são as particularidades que nós temos nas aves? E essas particularidades são importantes nós conhecermos. Primeiro, a ave não sente gosto. Então a língua das aves é uma língua dura e queratinizada. Então se você jogar um milho para a galinha, ela simplesmente pega e come aquele milho, e a ave ela não sente o gosto do milho. Quando eu falei que elas não têm papilas gustativas, isso é errado. Elas têm tão pouca papila gustativa que ela não sente gosto. Então, sabe o que chama a atenção da ave para ela querer comer aquele alimento? O tamanho do alimento e a cor, o brilho do alimento. A ave gosta daquilo que brilha, ou então daquilo que se mexe, ou então da partícula que é maior. Por isso que a ave come ouro, por isso que de vez em quando a gente encontra ouro na moela de galinhas, porque ela gosta daquelas coisas que brilham. E como as pedrinhas são maiores, a ave gosta daquilo. Se eu misturar fubá e farelo de soja para uma galinha, o farelo de soja ele tem uma partícula um pouquinho maior, a ave vai selecionar só o farelo de soja, não vai comer o fubá. Então é importante para as aves que eu tenha partículas do mesmo tamanho na ração, ou então que eu faça pellets, porque a ave gosta disso. E a ave gosta de cor, normalmente aquilo que é vermelho, aquilo que tem relação com sangue. A ave gosta de... A ave é um animal onívoro, certo? Um animal que, sim, consome outros animais, normalmente insetos, vermes. Então a ave, ela gosta da cor vermelha. Então é isso que chama a atenção da ave, não é o gosto. A ave não tem dentes, então quem é que faz a apreensão do alimento? O bico diretamente. E aí existem diferentes tipos de bico, nos mais diferentes tipos de aves. E o formato do bico vai depender do tipo de alimentação daquela ave, certo? De qual tipo de alimento ela mais gosta. Tem ave que gosta, as aves caçadoras, carnívoras aí, né? Águias, falcões, elas têm um bico feito para abocanhar e rasgar a pele desses animais que ela caçou, né? Nós já temos aves aí, maritacas, igual vocês estão escutando aí ao fundo, que são acostumadas a comerem sementes, então elas têm um bico forte, mas parecendo um alicate para quebrar e abrir as sementes. Então o bico é diferente nas aves, de acordo com o tipo de alimentação. Depois do bico nós temos o esôfago. O esôfago é a mesma coisa para todos os animais. É um tubo muscular que faz assim, ó, de cima para baixo. Ele faz assim o tempo inteiro para o alimento que está aqui e descendo. Então o esôfago só serve como um tubo de passagem. O que você acabou de engolir, em 3, 4, 10 segundos está chegando ali no estômago, certo? Nas aves, logo após o esôfago, antes de chegar no proventrículo, existe uma dilatação. Essa dilatação é um local de reserva de alimentos, porque a ave, na natureza, ela é uma presa. Nós temos aves caçadoras, mas a maioria das aves, dos passarinhos, são presas. Então são animais que quando encontram sementes, precisam comer o máximo possível para sair voando correndo, para nenhum animal pegá-los. Então existe um local de reserva de alimentos, que é o papo, é uma dilatação ali para reserva de alimentos, tá? Vou mostrar aqui para vocês, né?
bico, esôfago, papo, proventrículo, moela, fígado, intestino delgado, seco, cólon e cloaca. Cólon reto e cloaca, certo? O seco, o cólon e o reto fazem parte do intestino grosso. Eu quero voltar aqui porque eu estou falando da cavidade oral. Eu já falei que as aves, falei da língua, falei do bico. Faltou falar que as aves têm glândulas salivares muito desenvolvidas. Por quê? Porque elas comem rapidamente, né? Elas precisam comer e sair voando, então elas têm que ter capacidade de engolir rapidamente o alimento. Então a saliva ela tem uma função de lubrificar esses alimentos para que consiga engolir mais rapidamente. E na saliva nós temos a amilase. A amilase tem como função ali começar a quebra de amílos, tá? Nas aves a amilase salivar ela é bem pouco presente, porque primeiro o alimento vai ficar parado ali no papo, então a amilase quase que não tem função nenhuma nas aves. Bem, chegamos no esôfago, né? No final do esôfago é onde eu tenho o papo. O papo ele nada mais é do que uma grande dilatação ali e tem função de armazenamento, tá? Vai para frente. Então aqui eu tenho um esqueminha onde eu mostro aí um pintinho, certo? O esôfago e o papo. Gente, vocês conseguem facilmente, todo mundo que é de roça aí já palpou o papo de um franguinho, de uma galinha, né? Ratos são conhecidos por rasgar o papo de animais e beber o conteúdo do papo de animais. Eu já perdi animal assim e morro de raiva até hoje. Bem, chegamos no estômago. Vocês conseguem perceber que nas aves nós temos um estômago que foi dividido em duas regiões? O primeiro é o proventrículo e o segundo é a moela, certo? O proventrículo é o local de digestão química, ele vem logo após o papo, e depois dele tem a moela, que é o local de digestão física, que é onde aquele órgão muscular fica fazendo assim para quebrar o alimento. A ave precisa ingerir umas pedrinhas para essas pedras ficarem aqui na moela, porque enquanto ela come o milho e a moela fica fazendo assim, aquelas pedrinhas ajudam a triturar o grão de milho, certo? Então o que não foi digerido no proventrículo, agora aqui é misturado e é digerido, porque o líquido que estava ali no proventrículo também está ali na moela. Bem, a função tanto do proventrículo quanto da moela, né, é fazer o processo digestório, e o pH dessas duas regiões é ácido, certo? Entre 2,8 e 4 ali, o pH dessas duas regiões. Esse pH ácido normalmente é por causa dos produtos que são secretados no proventrículo, principalmente o ácido clorídrico, tá? E também a pepsina, o pepsinogênio, na verdade, que vira pepsina. Eu vou explicar melhor aqui. Então, nessas duas regiões é um processo de digestão química. Só para vocês entenderem, o proventrículo ele secreta ácido clorídrico e pepsinogênio. O ácido clorídrico transforma o pepsinogênio em pepsina, e aí chegou lá uma proteína, a proteína do milho, certo? O milho chegou ali, né, o grãozinho de milho chegou ali, e aí a pepsina age no grãozinho de milho, principalmente na proteína ali do milho, quebrando, certo? Num pH ácido, tá vendo? O ácido clorídrico aqui está mantendo esse pH ácido. Então a pepsina quebra essa proteína e libera aqui aminoácidos. Esse é o processo de digestão nas aves, tá? E isso acontece com a pepsina para proteínas, isso acontece com carboidratos, gerando aí glicose, isso acontece com lipídios, gerando ácidos graxos. É assim que funciona. Chegamos na moela, isso nós estávamos no proventrículo, né? Nós já falamos um pouquinho da moela. Chegamos na moela, o alimento, a ingesta chegou na moela. O pH é o mesmo, entre 2,8 e 4, ou seja, o ácido clorídrico e a pepsina que foram produzidos ali no proventrículo chegaram na moela, e a diferença é que a moela ajuda a moer tudo, moer tudo aquilo ali, para fazer com que essas duas substâncias, o ácido clorídrico e a pepsina, atuem ainda mais nesse alimento. Quanto mais quebra, mais superfície de contato gera.
Então aqui eu tenho um esqueminha muito bonito, fácil de perceber, onde eu mostro o esôfago, a dilatação final do esôfago, que é o papo, o proventrículo aqui, ó, em vermelhinho, tá? Conseguem perceber? Depois eu tenho a moela, que é um órgão extremamente muscular, com pedrinhas lá dentro, estão vendo? Aí eu tenho aqui o intestino delgado, onde eu tenho o fígado, eu tenho o pâncreas, e é no intestino delgado aqui que as substâncias serão absorvidas, e no final aqui eu tenho o intestino grosso, né, seco, colo e reto, que é onde o restante do alimento ali vai ser excretado e a água presente vai ser absorvida. Nós falaremos aqui. Então chegamos no intestino delgado. Qual é a principal função do intestino delgado? Absorver os nutrientes que foram gerados através da quebra dos alimentos. Então, ingeriu milho, o amido do milho foi quebrado em glicose. Chegou no intestino delgado, essa glicose é absorvida. Então, é nesse local. O intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno e jejum ilho. Duas partes, na verdade, nas aves: duodeno e jejum ilho. Nos animais, de maneira geral, é duodeno, jejuno e ilho. Mas nas aves, essas duas regiões são indiferentes, então é duodeno e jejuno ilho. No duodeno, eu tenho a secreção ali do pâncreas, certo? O pâncreas secreta algumas substâncias que são capazes de quebrar os alimentos e ajudar no processo digestório. O fígado também libera algumas substâncias, né? Libera a bile, que é responsável por emulsificar a gordura e facilitar a quebra e a absorção da gordura. Então é no duodeno que esses dois órgãos complementares do sistema digestório secretam as suas substâncias. E ali, no finalzinho do duodeno e no jejum, principalmente no jejum ilho, é que essas substâncias geradas, aminoácidos, ácidos graxos e açúcares, é nessa região do jejum que essas substâncias são absorvidas. Então, sobre o pâncreas, nós temos aí, algumas secreções. Nós temos as enzimas, amilases, proteases, lipases, ou seja, enzimas que vão ajudar a quebrar o alimento que ainda não foi quebrado ali na digestão química ou na digestão física, certo? Amilases, elas acabam de quebrar o amido. Proteases, elas acabam de quebrar a proteína. Lipases, elas acabam de quebrar os lipídios, as gorduras. Nós temos as secreções hepáticas, eu falei aqui qual é a função da bile. Esses produtos foram absorvidos, porém, nem tudo do alimento consegue ser quebrado. O que não consegue ser quebrado, nas aves vai chegar no intestino grosso, vai chegar no seco. Então vai chegar num local onde o que não foi quebrado vai ser fermentado, ou seja, bactérias e protozoários vão agir nesses produtos e vão gerar alguns subprodutos, né? Vão gerar ali proteínas, aminoácidos, vão gerar ácidos graxos e o corpo vai conseguir absorver esses ácidos graxos, essas proteínas, certo? Ou seja, a ave tem digestão química no proventrículo, digestão física na moela e digestão fermentativa ali no seco e também numa região do colo. Esse bolo alimentar, o restante do que não foi digerido, chega no colo. Ali simplesmente o colo é uma região que fica fazendo assim, ela fica só espremendo o alimento. Quando ela espreme o alimento, ela está querendo absorver água. A ave é um animal que não pode se dar o luxo de perder água. Então, toda a água presente no alimento, ela vai ser absorvida, certo? E ali no final, esse alimento vai ser excretado, certo? Vai ser jogado fora. A ave vai defecar. Não vamos entrar no detalhe de como é que acontece, porque ali tem, na saída ali, tem o sistema urinário que se junta, tem o sistema reprodutor que se junta. Então, as fezes, simplesmente são excretadas ali na cloaca da ave. Bem, nós já falamos de aves, então agora nós vamos falar de suínos e equinos, que são dois animais que têm um processo de digestão semelhante. E eu não vou me adentrar muito porque eu falei em aves. Então vamos lá. Todos eles têm boca, esôfago, estômago, intestino delgado dividido em 3 partes e intestino grosso dividido em 3 partes. E todos eles também têm as glândulas acessórias, que são glândulas salivares, pâncreas e fígado. Tá? Aqui eu tenho um equino,
reparem no tamanho do estômago do equino, e vocês estão vendo essa estrutura aqui, muito grande, que cobre metade do cavalo, exagerei, né? Esse é o cólon, é uma área, é uma parte do intestino grosso que nos equinos é muito grande. Então, a digestão física dos equinos acontece na boca, né? Reparem que os equinos eles têm dentes incisivos tanto superiores quanto inferiores, né? Então eles são capazes de apreender os alimentos com o dente e também com os lábios, né? Então o equino fecha os lábios e os dentes para pegar a braquiária, por isso que eles conseguem pastejar bem baixinho, porque eles conseguem apreender os alimentos com o lábio e aí com os dentes eles ajudam a rasgar aquele capim, e aí eles, antes de engolir, eles têm dentes pré-molares e molares que vão começar a triturar os alimentos. Aí isso é engolido, chega no estômago, ocorrerá o processo de digestão química, o produto vai ser absorvido ali pelo intestino delgado, o que não foi quebrado chega no seco, do seco vai para o cólon, na ave é no seco que ocorre a fermentação, no equino é no cólon, ali no cólon vai ocorrer o processo de fermentação, alguns ácidos graxos voláteis serão produzidos, esses ácidos graxos são absorvidos ali diretamente no cólon, caem na corrente sanguínea e são utilizados pelas células como fonte de energia. O que não foi digerido em nenhuma dessas partes vai ser excretado. Conseguiram perceber que os equinos também têm digestão física, digestão química e digestão fermentativa? Então, boca, local de apreensão do alimento, tá? Equinos têm glândulas salivares que são responsáveis ali por lubrificar o alimento e ajudar a engolir. A glândula salivar do equino produz bastante amilase, ao contrário das aves, ou seja, o que começou a ser quebrado aqui, o amido que começou a ser quebrado, já começa a ser digerido. Peguem uma batata, quebrem a batata e cuspam em cima da batata. A batata vai começar a ficar roxa. Isso é a ação da amilase salivar quebrando o amido. Então aqui eu tenho as glândulas salivares, né? Elas têm função digestiva ali, porque elas produzem enzimas, elas produzem a amilase salivar, que também é chamada de pitialina, é o nome para o ser humano, elas produzem lipases, ela tem como função lubrificante, aí vocês leem depois. Essa enzima, né? A amilase salivar, ela é ausente nos carnívoros, tá, pessoal? Bem, a língua dos equinos é uma língua muscular capaz de auxiliar no processo de deglutição. Chegamos no estômago. O estômago é um local com bastante glândula, nós chamamos de estômago glandular, né? Porque tem muita glândula aí que vai secretar substâncias. E quais são as substâncias que o estômago dos equinos e dos suínos vão secretar? As mesmas do proventrículo da ave, pepsinogênio e ácido clorídrico, certo? Também tem o quimo aqui, que nada mais é do que um muco que ajuda a proteger o estômago. Lembra que eu falei que o estômago dos ruminantes é dividido em 4 partes? Por isso que não pode chamar de poligástrico, e eu não gosto que chama de poligástrico, porque é um estômago dividido em 4 partes, porque os monogástricos também têm o mesmo estômago, 4 regiões diferentes ali dentro. Nós temos a região esofágica, a região cárdia, a região gástrica e a região pilórica. Apenas que elas não são compartimentadas igual é de um ruminante, certo? Então, por isso que eu não gosto do termo poligástricos. Porque os animais monogástricos, que têm um estômago, eles também têm regiões específicas dentro do estômago. E essas regiões aqui, em cada região tem um local de produção de alguma coisa, ou de produção nenhuma. Por exemplo, aqui na região esofágica não tem glândula nenhuma. Já na região gástrica é onde eu tenho a maior produção de ácido clorídrico. Tá, aqui tá as regiões para vocês lerem depois, tá? Bem, chegamos no intestino delgado. Então olha só, o cavalo comeu ali o capim, aí ele aprendeu com os dentes, aí lubrificou com a saliva, mordeu um pouquinho para quebrar, engoliu, chegou no estômago. Ali no estômago, o estômago fica revirando assim para poder misturar com um pouquinho de água, com um pouquinho de secreção de ácido clorídrico e pepsinogênio. Vocês já entenderam ali como é que o pepsinogênio se transforma em pepsina através
do auxílio do ácido clorídrico, essa pepsina formada, ela vai lá e começa a quebrar as substâncias presentes ali, a proteína presente, e começar a produção de amido, né? A liberação de aminoácidos. Esse aminoácido sai ali do estômago, vai para o intestino delgado, e algumas regiões e algumas partes do alimento que não foram quebradas também chegam no intestino delgado, na região do duodeno. Ali ele recebe secreção do pâncreas, proteases, amilases, lipases, que vão acabar de quebrar o alimento. Recebe secreção da bile, que vão acabar de ajudar a emulsificar gorduras, certo? E aí o produto final, que são aí aminoácidos, ácidos graxos e açúcares, glicose, serão absorvidos no segmento seguinte do intestino delgado, que é o jejum, tá? Já lá no ilho também tem um pouco de absorção. E aí o que não foi absorvido e o que não foi digerido chega no intestino grosso, chega na região do seco dos equinos, é uma região que tem bastante atividade fermentativa, e chega na região do cólon dos equinos, uma região que tem bastante ação fermentativa. Ali no cólon e no seco são produzidos ácidos graxos voláteis, ou seja, bactérias e protozoários atuam nesse bolo alimentar, produzindo substâncias que serão utilizadas como fonte de energia para as células, e o restante vai em direção ao reto e vai ser eliminado em formas de bolinhas, que nós chamamos de cíbalas. Cavalos defecam em forma de cíbalas, bolinhas. Então aqui tem um esquema mostrando para vocês aí. Bem, essa fermentação, né, que ocorre ali, não vou entrar em detalhe não, mas basicamente é uma fermentação que ocorre para quebrar carboidratos que não conseguem ser quebrados por digestão química. Quem são esses carboidratos? São aqueles carboidratos estruturais das plantas, celulose e hemicelulose, presentes na parede da célula vegetal, certo? Celulose e hemicelulose. A parede da célula vegetal tem lignina, mas essa lignina não consegue ser quebrada. Não consegue ser quebrada. Então, essas bactérias e protozoários, elas atuam aí na celulose e na hemicelulose, quebrando, tá? São carboidratos, são compostos por glicose, então quando quebra produz glicose, tá? Só que as bactérias utilizam essa glicose como fonte de energia para elas mesmas, e elas devolvem, em troca, elas devolvem ácidos graxos voláteis. E esses ácidos graxos voláteis são utilizados como fonte de energia. Eu falarei mais sobre ácidos graxos voláteis na aula de ruminantes. É isso, pessoal. Obrigado.